Eu sou amazonense, eu nasci em 1955 na cidade de Manaus, quando Manaus era uma cidade ainda muito pequena. Depois veio o assim chamado golpe militar em 64, que amanhã faz aniversário, dia 31 de Olha, março de 64. Então, meu pai foi muito atingido, diretamente atingido, e a gente deixou Manaus e mudou para o Rio. uhum. E eu cresci no Rio, até que mais ou menos aos 18 anos eu voltei a Manaus, passei um período lá de 1 ano e meio, 2 anos, voltei para o Rio, mas em 73 eu voltei definitivamente para Manaus e tive a minha experiência pessoal com Deus em Jesus, no Evangelho, no dia 18 de julho de 73. E foi uma coisa completamente incontrolável, completamente avassaladora. Não deu para segurar mais os meus planos, que não eram muitos, porque eu tinha vivido uma vida existencialmente sem planos e sem projetos. Esses poucos que eu tinha foram para o espaço e eu fiquei totalmente tomado por aquela vontade de pregar o evangelho, de anunciar. E eu comecei fora dos portões, fora dos templos, fora das igrejas. Eu tinha muitos amigos na cidade, os hippies todos eram meus amigos. Uhum. Manaus era uma espécie de capital da ayahuasca, chá de Uhum. cogumelo, todas essas coisas. Então vinham hippies do mundo inteiro para lá, além do que eu também tinha uma relação com o pessoal da elite social da cidade, eram esses dois grupos extremos, e eu Nossa. comecei a pregar para eles, para uma ponta e para outra. E, e aí pessoas começaram a se converter, eu fui levando-as para a casa do meu pai, e lá tinha um gramado no quintal, e meu pai já era convertido há uns 5 anos, 6 anos. Quando eu digo convertido, é conhecimento do evangelho, não estou falando de conversão religiosa. Certo. Conhecimento do evangelho. E Quero que você aí, explique isso. aí ele abriu a porta da nossa casa e eu enchi o quintal da casa de hippies, eram uns 100, 120. Todo dia minha mãe fazia sanduíches, fritava ovos até não poder mais, e eles ficavam lá comendo, se alimentando. Eu também comprava uns ácidozinhos para fazer gargantilha, bracelete, essas coisas. Eles ficavam trabalhando e eu pregando. Aí Olha. cresceu muito o movimento lá na minha casa e Hum. papai ofereceu o templo da igreja e Tá. disse: olha, está lá aquele templo vazio, sem ninguém, e eu já sabia que os templos eram as áreas mais improdutivas da terra, eram os lugares menos usados, que não serviam para quase nada, exceto para algumas reuniões aos domingos. Eu Uhum. passei a usar o templo, aí ele me disponibilizou o pavilhão da igreja atrás e a casa pastoral que ele não usava. Eu enchi tudo. Depois de alguns poucos meses, a gente estava com uma reunião aos sábados à noite, lotada de jovens da cidade inteira. Foi o tempo também que o dono da TV Globo em Manaus, que era o Dr. Felipe Dal, amigo do meu pai, me convidou e me ofereceu um horário gratuito na Globo, na cidade, dizendo, o argumento dele era o seguinte: eu tenho ouvido dizer que tem uma quantidade enorme de pessoas encontrando Deus através de você. Então vamos fazer um acordo. Eu te dou um horário de graça todo domingo, de 6h30 da tarde às 7 horas da noite, um excelente horário, É. e
você paga da seguinte maneira: se todo ano você me trouxer aqui uma pessoa que teve a mesma experiência que você teve, então o nosso contrato está renovado. Olha, que demais. Aí eu brinquei com ele e falei, poxa, lá na igreja a gente já tem uns 1000 por lá. Significa o quê? Que eu tenho já 1000 anos de contrato garantido com você. E aí, dali para frente, eu fui pregando, fui para toda a rede amazônica, depois Nordeste, Sudeste, Sul. Quando nós chegamos em 78, eu já estava espalhado por boa parte do Brasil. Uhum. E aí, em 1980, eu mudei para o Rio, final de 80, dezembro de 80, iniciei meu ministério do Rio, em Niterói, sucedendo um homem de Deus maravilhoso chamado Antônio Elias, reverendo Antônio Elias. O pessoal das gerações passadas ainda lembra muito bem dele. Eu fui sucedê-lo, ele já estava idoso e pediu para eu ficar no lugar dele. Eu fui para lá com 26 anos, eu já era pastor presbiteriano em Manaus. Há algum tempo eu fui ordenado pastor presbiteriano mais jovem do país. Então fui para lá. Dali para frente o Rio virou um hub para mim, para eu me distribuir pelo Brasil, pelo mundo afora. Montei estúdios lá no Rio. Eu também sempre tive um grande apelo social para me envolver com as comunidades bem carentes e fui juntando evangelho e populações necessitadas. Não precisam ser explicados, eles já nascem explicados. Evangelho que não tenha coração para os mais carentes e necessitados não foi um evangelho que chegou ainda por inteiro na consciência da gente. Mas o fato de que eu era pastor local me colocava ainda com uma culpa paroquiana muito grande. Eu viajava o Brasil e o mundo todo, mas tinha aquela culpa. Eu tinha que estar domingo na igreja, pelo menos. Na realidade, eu ia toda quinta-noite, todo domingo de manhã, todo domingo à noite. Era o mínimo que eu fazia para não me sentir culpado com a minha ausência paroquial. Mas eu sabia, como John Wesley lá no passado sabia, que o mundo era a minha paróquia, que eu não tinha nascido para ser paroquializado em lugar nenhum. Eu não era pároco de um grupo, eu era pároco da terra, do mundo, onde houvesse gente, especialmente eu estava lá, o meu negócio era gente. E aí, rádio e tal, fui embora.